Oi pessoal, conforme eu tinha combinado, segue uma videoaula de matrizes, tá? Lembrando que a matriz é formada por M linhas, que está aqui destacado em azul, por N colunas, que está destacado em verde, tá? Então aqui um exemplo, uma matriz A é formado por I, J, ou seja, o I é a linha e o J é a coluna. Então no caso temos A 1,1, A 1,2, A 1,3 e assim por diante. Se eu for para a linha 2, eu tenho A2,1, A2,2, A2,3 e assim vai até o tamanho da matriz, no caso N, tá? Então, exemplos de matrizes. Eu tenho aqui a matriz A formada por 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas. A mesma matriz A formada por 2 por 3, que é 2 linhas, 3 colunas. Tipos das matrizes. Eu tenho a matriz linha, que é formada apenas por elementos em uma única linha. A matriz coluna, ou seja, eu tenho várias linhas em uma única coluna, que no caso aqui está representado pelo B. A matriz quadrada, que é toda a matriz com a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de elementos. No caso, nesse exemplo aqui, eu tenho a matriz 3 por 3, mas eu poderia ter feito uma matriz 2 por 2 ou uma 4 por 4 e assim por diante. Tá? Não pode esquecer que é a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. A matriz nula, ou seja, todos os seus elementos é formado pelo zero. Temos aqui a matriz identidade, ou seja, a diagonal principal, que é essa que está destacada aqui, cada um dos seus elementos tem o valor 1. E os demais elementos dessa matriz, o valor deles são zero. Continuando aqui, temos a matriz oposta, ou seja, cada elemento da sua matriz, a matriz oposta é formada pelos elementos opostos a ele. No caso, temos a matriz B, que ela é tamanho 3 por 2, está aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas. E a matriz menos B vai ser, no caso, o contrário, o oposto de cada um dos elementos. Então, no caso, o 50 é positivo, passa a ser 50 negativo. O 11 é negativo, passa a ser 11 positivo. Menos 63 passa a ser 63 positivo. E assim por diante. Diagonais em uma matriz. Nós temos a diagonal principal, que é essa aqui que está em vermelho. E temos a diagonal secundária. Tá? É muito importante o aluno aprender quem são as diagonais, porque mais para frente vai utilizar bastante isso daqui. Tá? Matrizes iguais ou uma igualdade entre matrizes. Quando eu afirmo que uma determinada matriz A é igual a uma matriz B, primeiro que eu tenho que considerar aqui o seu tipo aqui embaixo. Então, ó, mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Então, no caso, A, 3 por 2, é igual a B, 3 por 2. Ou seja, o elemento que está na posição A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna, tem que ser o mesmo elemento que está na matriz B, primeira linha, primeira coluna. Então a gente pode ver aqui, ó, menos 50 com menos 50, menos 7 com menos 7 na posição A22, B22, e aqui embaixo, se a gente olhar, a posição A31 com a posição B31, temos o elemento 8. Ou seja, A é igual a B. Tá? Continuando, exercícios propostos. Primeiro, montar as seguintes matrizes genéricas e, se possível, identificar o seu tipo. Letra A, 4 por 2. Letra B, 1 por 3. Letra C, 5 por 1. E letra D, 3 por 3. Então, de acordo com o que a gente aprendeu aqui nessa videoaula, a resposta para esses exercícios são os seguintes. Matriz A genérica é essa daqui. Então, Azão, para identificar a matriz, é igual a A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41 e A42. Que tipo ela é? Ela não é nenhum tipo daquelas que a gente verificou, tá? Porque para ser um tipo válido tem que estar descrito lá naquela lista. Vamos para o exercício B. Ela é um B maiúsculo igual B11, B12, B3. Então, ela é que tipo aqui? 1 por 3, uma linha, 3 colunas. Então, ela é uma matriz linha. Exercício C. A mesma coisa, só que 5 linhas e uma única coluna. Então, ela é uma matriz coluna. E o exercício B, D, ela é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada.
Continuando, exercício 2. Montar uma matriz nula na forma 2 por 3, ou seja, duas linhas, três colunas. A resposta para esse exercício seria isso daqui, ó, uma matriz nula, ou seja, cada elemento da matriz tem o valor zero. Exercício 3. Montar uma matriz identidade na forma 5 por 5. A matriz identidade, para vocês lembrarem aí, ó, tem a sua diagonal principal formada por elementos com o valor 1. Então tá aqui, ó. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais elementos são todos zero. E uma observação aqui, ó. É uma matriz identidade e toda a matriz identidade é quadrada. Ou seja, essa matriz é 5 por 5. Uma outra matriz identidade seria uma matriz 4 por 4. Uma matriz 3 por 3, uma matriz 2 por 2 e assim por diante. Continuando, exercício 4. Montar a matriz quadrada, né, 4 por 4, sendo que, se o i for igual ao j, então 2 vezes o i mais o j. Se o i for diferente do j, então coloca zero naquela posição. Tá? Então, lembrando aí os conceitos, o que é i e j na matriz, né? O i é a linha e o j é a coluna. Então vai ficar assim. Primeiro eu monto uma matriz genérica, para mim conseguir fazer os cálculos. Aí eu separo. Se o i for igual ao j, quem é o i? Quais são as coordenadas aqui que tem o i igual ao j, né? Os elementos. Então eu tenho B11, B22, B33 e o B44. Então eu já separei eles. Aí eu vou usar a fórmula que eu coloquei aqui em cima. 2 vezes o i mais o j, está aqui destacado. 2 vezes o i, que é o número 1, mais o j, que também é o número 1, vai dar 3. 2 vezes 2, mais 2, que é o j, 6. E assim por diante, monto aqui o cálculo dos meus elementos para i igual a j. Segunda condição. Se o i for diferente de j, então coloca zero no lugar de cada um desses elementos. Quais são os elementos que são diferentes ali do j? Então eu marquei B12, B13, B14, B21, 23, 24, B31, 32 e 34, B41, 42 e 43 são iguais a zero. Ou seja, são os que são diferentes aqui dos que eu fiz o cálculo, né? Portanto, a minha matriz B vai ficar apenas com a diagonal principal com os elementos contendo valores, né, diferentes de nulo, e o restante todos aí com valores nulos.